A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Onde falamos do filho pródigo, hoje estamos voltando para o livro que eu estou trabalhando na direção de Deus, que é o livro de Atos. Hoje vamos iniciar o capítulo 18, do 1 ao 22, onde o tema é: os opositores querem te calar? Pregue, fale. Não deixe a oposição te calar, porque Paulo, Silas, quem se juntava a eles, Barnabé, passaram coisas terríveis, mas não pararam. Hoje minha garganta está daquele jeito. Não pararam. O chamado deles foi de Deus. O seu chamado e o meu é de Deus. Não ligue para a oposição. Faça a vontade do Senhor. Amém? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Coríntio. Encontrou ali um judeu chamado Aquila, que era da província do povo. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los. Veja que esses dois saíram de Roma porque o governador mandou eles sair. Eles saíram, todos os judeus. A perseguição tem de várias formas. Naquela época era pior do que hoje. Não se deixe se abater por conta de perseguição, não. Não se entristeça nem pare, não. O seu chamado é do Senhor. Acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. Veja que eles faziam barracas para vender, para se sustentar. E Paulo foi ter um encontro com Priscila e seu esposo, porque Deus marca encontro. Deus está marcando algum encontro. Isso é de amor, de justiça, de uma vitória para mim e para você. Ele está marcando encontro. Lá em Jeremias 23 diz que ele é Deus de perto e de longe. Então, ele marcou esses para estar com Paulo. Paulo sempre estava com a comitiva de Deus para pregar o evangelho. E a vida dele não era fácil. Todos os sábados, ele falava na sinagoga, procurava convencer os judeus e não judeus. Paulo estava ali com os homens, tentando convencer, falando da palavra, porque o compromisso dele era grande. Ele não se preocupou com opositores, é o que eu e você tem que fazer. Mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. Paulo estava cansado, né? De tanta gente que não queria ouvir o evangelho. A responsabilidade não será minha. Por quê? Porque Paulo, onde chegava, falava do evangelho. Mas aqui Paulo falou para os judeus. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Porque eles viram que era pouquíssimos judeus que queriam ter compromisso com o Senhor. Era o povo de Deus. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que vaso de casa não tem honra. Se na sua casa você é apontado ou apontada, faça a obra. Pregue para outros, como Paulo fez, parou de pregar para os judeus. Agora ore pela sua família e dê testemunho, que já é uma grande pregação. Então ele saiu de lá, foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Veja que aqui diz que ele era justo e adorava a Deus. E Paulo entendeu claramente que ia investir nele. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Então não é em vão. Mesmo com aquelas pessoas apontando, criticando, massacrando, já bateram em Paulo, botaram na prisão, mas Paulo ganhava alma para Cristo. Então não importa as acusações dos opositores na minha e na tua vida.
Vamos falar do Evangelho, porque o Senhor está comigo e com você. Se a árvore não der fruto, ninguém persegue. Não esqueça disso. Certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale. Isso é para mim e para você. Tenha medo não. Se preocupe com crítica, com fofoca não. Seu compromisso e o meu é com Deus. Porque eu estou com você, ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas da cidade são minhas. Olha o que ele disse, Deus. Muitas pessoas dessa cidade são minhas, Paulo. Eu estou contigo, ninguém vai fazer o mal, não. Ele está comigo e está com você. Tem anjos ao nosso redor livrando de todo mal, de olho grande, de inveja, de contenda, de macumba, de feitiçaria, de encantamento. Cai tudo por terra. Porque, infelizmente, até essas coisas perseguem o cristão. Mas cristão que é comprado e remido com o sangue de Jesus, que tem a marca do sangue, não pega nada, só levanta para cair. Quem faz é que volta para ele em dobro. Porque a Bíblia não diz que quem faz suas covas nela cai. Então quem faz isso, volta. Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus àquela gente. 1 ano e meio, viajando de um lugar para outro, pregando sem cessar. Responsabilidade com a obra que Deus deu a ele. Honre a instrumentalidade que Deus colocou nas suas mãos. Paulo ficou, ali 1 ano e meio. Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os judeus se ajuntaram contra Paulo, eles o agarraram e levaram ao tribunal. Veja que só queria um motivo. Agora outro entrou para administrar aquela cidade. Aí os judeus invejosos foram botar Paulo no tribunal. Entendeu? Os opositores querem te calar? Paulo não se calava, não. Disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra nossa lei. O povo não queria saber do evangelho, queria saber da lei, daquela época. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se isso fosse alguma falta grave, um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas, como é só uma questão de palavras, de nomes e de própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesse assunto. Eu acho interessante que esse governador ele foi sensato. Ele não tinha a lei do Senhor, mas ele viu que aquilo não era motivo para ir para o tribunal. Tem pessoas que têm visão de águia, mesmo sem ser cristão. Enquanto muitos que é cristão vai na conversa dos outros, na fofoquinha, na panelinha. Mas esse não. Era religião e ele entendeu que não tinha agravo ali. Em seguida, os expulsou do tribunal. Olha que governador forte. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal, porém Galo não se importou com isso. Porque, infelizmente, quando se trata de religião, tem pessoas que não dão nem crédito. Veja que o dono da sinagoga apanhou, era para o governador mandar parar, mas ele simplesmente foi embora. Mas, com Paulo e Silas, aqueles homens de Deus, com sua equipe de irmãos, o Senhor estava com eles? Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Coríntio, depois se despediu deles e embarcou no navio para a província da Síria, junto com Priscila e com seu marido Aquila. Antes de embarcar em Secleia, ele raspou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Veja que teve aqui promessa, voto. Na minha outra Bíblia fala voto. Se você tem voto para cumprir, cumpra. Porque a Bíblia diz, não faça voto de tolo. E a gente sempre vê aqui, já é a segunda vez que Paulo está cumprindo o voto. Cumpra seu voto. No desespero você fez. Você não pensou o voto que você fez como Jefté não pensou. E depois teve que dar a filha dele para Deus, para ela adorar pelo resto da vida, e ela não pôde casar mais. Porque ele não botou algumas vírgulas aí. Então, se você fez algo que agora está cansativo, é melhor que cumpra. Não faça voto de tolo, porque Deus vai te cobrar. Veja que aqui Paulo cumpria. Eles chegaram à cidade de Éfeso, e Priscila e Aquila ficaram ali
Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus, sempre viajando, sempre pregando, sempre anunciando o evangelho. A Bíblia diz que até as pedras clamarão. Pregue em tempo fora de tempo, eu também, e que os opositores da gente, a gente deixe no altar do Senhor, que Ele resolve. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo, porém ele não quis, Paulo não quis, né? E quando foi embora disse, eu voltarei se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Mais uma viagem, mais um compromisso da palavra. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém, ali fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Paulo não parava, Paulo trabalhava. Pensa o galardão que Paulo levou para o céu. Paulo tinha compromisso com a palavra. A Bíblia diz orar sem cessar. Jesus pregou o tempo todo enquanto estava aqui na terra. Paulo não andou com ele como os outros apóstolos. Já li um livro que diz que foi mais ou menos 7 anos depois da morte e ressurreição de Jesus e que ele partiu, que ele teve um encontro com Paulo na estrada de Damasco. Mas Paulo era um valente. Paulo passou situações dificílimas, mas não parou. E muitas vezes a gente, por bobagem, quer parar. Vamos seguir o exemplo de Paulo. Os opositores querem te calar. Pregue, fale, porque Deus se responsabiliza. E do jeito que ele foi com Paulo, com aquele povo, com Timóteo, com Silas, com Barnabé, com todos aqueles que andavam com eles, ele é comigo e com você. Não enterre seu talento, porque o grande dia vai chegar e o Senhor vai cobrar. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.